Senhor Deus grande e poderoso, mais uma vez, Senhor, nós dizemos para o Senhor obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos traz aqui mais uma vez para fazermos a Tua vontade. Na vida, meu Deus, no corpo, na vontade, na mente de quantos que estar aqui não era a vontade própria, não era o desejo, não era, meu Deus, a motivação, mas por fé estão aqui. Tanto aqueles, meu Deus, que aqui se encontram, como aqueles que estão a caminho. A primeira coisa que eu digo para o Senhor é obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo sustento, obrigado pela graça, pela unção, obrigado pelo derramamento. Obrigado pelo Espírito que tem colocado dentro de nós para nos conduzir para obras poderosas como essa, que o Senhor se agrada. Nós, muitas vezes, não nos agradamos, mas o Senhor se agrada, e é disso que nós precisamos. A cada dia, estarmos no centro da Tua vontade e darmos ao Senhor condições do Senhor, meu Pai, falar conosco, porque se é a Tua voz que estamos ouvindo, os nossos caminhos serão bons. Se é, meu Deus, a direção do Senhor que estamos trilhando, então o nosso destino será poderoso. O lugar para onde estamos indo e onde vamos chegar, eu declaro, vamos chegar, vamos estar, vamos atingir, vamos receber, é o bom lugar. É o lugar que o Senhor aprova, é o lugar que te agrada, é o lugar, meu Pai, da aprovação, e então será também o lugar da promoção, do Senhor poder, meu Deus, fazer e colocar e confiar coisas ainda maiores nas nossas mãos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que cada pensamento, cada passo, cada palavra, cada comportamento, cada atitude que nós temos dado, tomado, meu Deus, feito, que o Senhor reprova e que ainda tem o poder, meu Deus, porque acontece o poder de nos afastar e de nos separar do Senhor. Eu te peço, nos perdoa agora e que não haja, meu Deus, mácula na nossa vida, que não haja mais dívida, porque o Senhor pagou a dívida e nós não queremos, meu Deus, continuar com dívidas espirituais sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre, meu Deus, os nossos olhos, sobre as nossas mãos. Nós queremos, meu Pai, e tomamos posse, nós recebemos, meu Deus, e usufruímos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, porque nenhum de nós fez por merecer, mas o Senhor nos amou, e o Senhor, meu Deus, nos dá a condição de termos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada nessa terra. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte desse culto. E eu peço a Tua unção sobre nós. Eu peço que o Senhor nos dê visão, que o Senhor, meu Pai, nos guie, que o Senhor nos levante, que cada um que está oprimido, cansado, sobrecarregado, que seja liberto, aliviado e que não mais, meu Deus, fique retido nem essa pessoa e nem as bênçãos que o Senhor tem para a vida dela. Que aquilo que o Senhor tem para ela, meu Deus, que não só seja liberado, mas como venha e chegue até ela. Que ela veja, que ela viva e que ela desfrute. Que o Senhor nos conduza aqui, pois eu entrego esse culto e a vida de cada um de nós que fazemos parte dele nas Tuas mãos. Eu peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle e que o Senhor venha abençoar cada um de nós, porque viemos aqui, meu Deus, para Te ver, para Te encontrar, para receber do Senhor unção, para que a unção de hoje venha sobre a nossa vida e passe pela nossa mente, pelas nossas mãos, pela nossa boca, passe por nós como instrumentos Teus do Senhor operar. Que o Senhor nos use, nos abençoe e abençoe por meio de nós. É o que eu creio, eu entrego esse culto nas Tuas mãos e eu peço que assim o Senhor faça na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito
da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. A unção de Neemias, a unção de restauração está sobre mim. E eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Desde sábado, quem estava aqui ouviu, né, que eu falei a partir de domingo, que foi ontem, nós estamos nos últimos 10 dias do propósito. Isso era ontem, entendeu? Isso era ontem. Hoje são os últimos 9 dias do propósito. Uma vez a bispa, ela falou aqui, né, que uma pessoa para estabelecer um hábito que começa na mente, tem a participação, né, aquela coisa do corpo, principalmente esses hábitos que as pessoas fazem, né, entra numa dieta, entra num ritmo de exercício, caminhada, corrida, vai fazer alguma coisa física, vamos dizer assim. Que os estudos apontavam que quando uma pessoa ela faz ininterruptamente algo, ela pega um comportamento e ela trabalha aquilo por 21 dias, 3 semanas seguidas e sem interrupção. Aquilo passa a se tornar um comportamento. Então, no sábado, a gente estava no dia 42. Eu disse, agora a gente já dobrou isso, porque quem chegou até aqui, né, eu sei que o diabo é de desaforo, né? O diabo é para desaforar, é para... Quando a gente fala que uma coisa não pode, parece que ele vem para quebrar a escrita. Mas eu falei, não vamos... Você que chegou até aqui, você que está aqui, eu tenho visto gente que até começou balançando, derrapando, né? Aquela coisa desanimada e cedendo a tudo que acontecia. Cedendo ao cansaço, cedendo ao desânimo, cedendo à preguiça, cedendo a conversas, né? Mentiras. Mas depois de determinado momento, depois de ter participado de um jejum, depois de ter ouvido determinada palavra, opa, não, agora eu acordei, agora despertei, agora eu vou pegar firme. E eu falei, quando você estuda os corredores, né, principalmente essas corridas em equipes, tanto a corrida como o ciclismo, a estratégia, né, que os técnicos usam é as pessoas, elas até elas chegarem no último, ali naquela última volta, né, ou nas 3 últimas voltas, dependendo da distância, que elas vão, né, até elas façam força, se esforcem, mas não no seu limite, sempre mantendo um nível de reserva das suas energias, para que quando chegar na reta final, aí elas coloquem tudo. Então a mesma coisa eu digo para você. Você chegou até aqui, coloca mais força agora, para ir até o fim. Pega assim, e se tem algum ponto, se você percebe que tem alguma área na tua vida que você relaxou, talvez, às vezes você ouça alguém, ouça alguma história, ouça um caso, ouça um depoimento. Se você não tiver focado, você pode ouvir até uma pregação e recebê-la de forma errada. Eu peguei esses dias uma pessoa que falou, eu vi tal culto, né? E foi falado, não, porque não adianta você fazer isso, e aí você não está fazendo aquilo, não adianta, porque isso não vai, né? O que Deus quer é tal coisa. É assim, cuidado para que você não morda iscas do diabo que distorce a palavra. Eu ainda disse para a pessoa no dia, eu falei assim, tudo que você acabou de ouvir está certo. Como você recebeu o que não está certo?
que a pessoa ouviu. Às vezes você está isso, você não está comendo isso, você não está assistindo isso, tal, mas você não está fazendo aquilo. Ainda eu falei uma coisa para a pessoa, isso no sábado, a bispa veio ontem no finalzinho, né? Já não estava nem mais na palavra, falou, não, mas deixa eu ler essa passagem. Jesus disse, ai de vocês, fariseus, hipócritas, que vocês dão o dízimo até do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês estão ignorando os preceitos, né, os principais preceitos da lei, né, o amor, o cuidado, né, fazer o bem para as pessoas. O que Jesus vem e diz? Vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, ó, não deixa o diabo te enganar na reta final, não. Eu ouvi, estou dizendo de sábado, que foi um caso bem clássico, né? Mas o que eu já ouvi de gente, porque eu fiz isso, porque aqui, sabe, aconteceu. Não tira o pé, não. Esse não é o momento de nenhum de nós tirar o pé. Você está mantendo aí, ó, naquele ritmo, você está mantendo na pegada espiritual, você está nos seus jejuns, mas agora eu acho, não. Tem momentos, gente, que parece que a frequência, né, a frequência dos lugares onde você passa, fica, onde você está, ela baixa. Tem dias que parece que são dias de mais desânimo, dias onde parece que está tudo meio para baixo, parece que as pessoas, né, não estão mais nem aí com nada, e o lugar até parece que está diferente, até a sua energia. Tem dias que parece que você acorda, né, tirando aquelas pessoas que já aceitam isso é uma vida, né, mas tem aquelas que não estão nessa exceção, que não, o dia é a vida, é a oportunidade, e de repente você está percebendo que tem dias que você está acordando aí, sabe, parece que não está valendo nada. Ó, não se engane e não se deixe enganar. Esse é o momento, e esses últimos 9 dias. Você não vai tirar o pé, você não vai tirar a mão, você não vai tirar a força que você colocou até aqui. Está entendendo? Mas parece que tem gente que está determinada a me fazer quebrar o propósito. Esteja você mais determinada a continuar o propósito do que essa gente. Quando Neemias foi construir, sempre, vamos lembrar, 2 palavras. Palavra profética do ano de 2024. Qual que é a palavra profética? Qual que é o personagem? Qual que é? Josué. Josué entrou na terra. Teve alguém que se opôs àquela conquista que era para o povo de Deus? Só todos os povos, ferezeus, cananeus, girgazeus, boa parte dos refaíns que tinham fugido, tanto da terra que Moabe tomou, como a terra de Edom, fugiram, estavam habitando em alguns pontos lá, dali vinham os gigantes que agora estavam na terra de Canaã, se opuseram. E vamos nos ater, quer dizer, nos prender, nos limitar. É para limitar? Vamos limitar. Mas vamos nos limitar no que Deus está falando. Porque tem gente, não, porque tem que ter limite. Você tem que ter limite, se limita ao que Deus tem falado. Deus não ficou falando, cuidado, porque vai ter gigante. Cuidado, porque os cananeus são maus. Não, cuidado, porque tem ali no meio, logo que você entrar, vai ter um povo lá, os amorreus. Não, Deus não ficou gastando tempo com isso. Lá no começo, Deus falou assim para Josué, ninguém poderá resistir a você. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Foi assim ou não foi? Não foi isso que aconteceu? Deus não ficou gastando tempo com quem, que tamanho, de que forma ia atacar, ia atuar, ia se opor, ia se levantar. Deus não gastou. Então, de repente, você não está percebendo. Na verdade, você está aos poucos aí, se envolve com uma coisa, aí você vai para um lugar. Todos nós temos uma frequência. Você tem uma frequência. E a tua frequência tem que ser a mais forte em cada lugar onde você
fica. Na tua casa, se tem gente de frequência baixa, você tem que ter a melhor frequência e você tem que contagiar a tua casa. Está entendendo? Tem cultos que às vezes a gente entra para fazer o culto, isso independe do dia, do horário e tal. Às vezes a gente vive isso à noite. Quer dizer, depois que as pessoas saíram de casa, trabalharam, andaram, pegaram trânsito, às vezes tiveram situações N na família, no trabalho, no trânsito, na vida, lá no ponto de ônibus, no metrô, sei lá onde. A gente percebe que são várias as pessoas que estão, que estão desanimadas, que estão se entregando, gente que está sem força para fazer o mínimo que deve fazer, que é quando a gente ora, repreende, expulsa. Você vê a pessoa falando assim, olha, depois da oração, depois que clamou, depois que expulsou, sentiu uma leveza. Por quê? Por algum motivo a pessoa se distraiu em algum ponto, pegou a frequência de alguém, recebeu inveja, contra-atacou, de repente estava num ambiente onde um monte de gente estava ali, falando bobagem, pensando bobagem, fazendo que não é bom, que não é certo, que não agrada a Deus, e ela foi ali aceitando aquilo. Mas quantas vezes que eu pego isso no culto das 7? Que você vê que é um ataque do diabo a esse grupo mesmo. Porque a pessoa, assim, tirando uma ou outra exceção, a pessoa que vem às 7, ela veio de onde, gente? E o que ela estava fazendo na casa dela antes de ela vir para a igreja? Você está vendo ou não? Então não dá para falar, né, que a pessoa passou a madrugada ali igual o Jacó com o anjo, né? Brigando e vai e tal, e um toca na coxa do outro e machuca. Não. Como às vezes você acorda, parece que você acorda cansado, acorda sobrecarregado, acorda indisposto, desanimado. Aí se você não faz nada, isso só vai aumentando. É assim que tem gente que não percebe, só vai tirando o pé, vai tirando as mãos, como Moisés, né? Enquanto as mãos de Moisés permaneciam levantadas, Josué lá embaixo na batalha vencia. Quando, por qualquer motivo, as mãos de Moisés abaixavam, Josué lá embaixo perdia. Nós não podemos baixar as mãos. E você vai falar assim, mas cansa às vezes, tem dias que não são fáceis. Sim, você está certo. Eu estou dizendo o que acontece, é assim mesmo. A gente tem dias também que parece que você está se arrastando. Parece que está se arrastando. Tem dias e dias. Os dias não são iguais, mas nós temos ferramentas para lidar com isso. E esse primeiro pensamento que eu quero que já entre na sua vida hoje, nesse culto, essa segunda-feira, que vamos dizer assim, é o começo da nossa semana útil, né? Que você já coloque na tua cabeça, eu não vou diminuir o passo agora, eu vou aumentar o passo. Diga, eu vou aumentar o passo. Diga, eu vou pisar no acelerador. Diga, eu vou derramar mais no meu sacrifício. Então, assim, algo que você está fazendo, sabe aquelas investidas leves, em momentos que parece que não está funcionando? Aí, ó, você ficou até agora sem comer tal coisa, você está aí, ó, sabe, se privando, se ainda você tivesse isso aqui agora, ia te ajudar. O que adiantou? Não vou quebrar meu propósito, não. Ah, você não está vendo mais isso, ó, tá vendo? Você precisa relaxar agora, vai lá ver. Ah, é só uma vez. Ah, isso aí nem está. Aí você ouve um culto, uma palavra, alguém te fala, ah, nem é com isso que Deus está preocupado. Não, não é. Deus não está preocupado se a gente está comendo doce, salgado, açúcar, está tomando refrigerante, está tomando isso, aquilo, o que está vendo, assistindo. Mas uma vez que nós nos comprometemos com Deus, nós entregamos para Deus aquilo que nós acreditamos que tem peso, valor. Quer dizer, Deus quer algo de mim, eu vou dar algo para Deus que tem sacrifício. É ou não é verdade? É igual você estar todo dia na igreja. É fácil? É fácil ou não? Não.
Então, quantas pessoas nessa ideia, não vou vir mais, está vendo? Olha o que aconteceu na minha casa, olha a notícia que eu recebi, olha que tal coisa está acontecendo. Não. Mantenha o seu foco. São 52 dias. Esse é um período de semeadura. É um período de você se derramar. E é um período que tudo aquilo que está atacando o seu foco, porque primeiro o diabo ele ataca o nosso foco. A gente coloca o foco nas coisas espirituais. A gente coloca o foco na palavra. O diabo vem atacar isso por quê? Porque se a gente não estiver preso à palavra, nós vamos enfraquecer e vamos cair. Se nós não estivermos fixos, firmados em Deus, nós vamos ceder para alguma inclinação da nossa carne. Porque nós somos carne, estamos nesse mundo. Então não ceda. Não deixa a frequência de alguém, e eu já falei isso, às vezes, não se engane, com a imagem. Você pode ter uma pessoa, às vezes, dentro da igreja que pode mudar a sua frequência. Uma pessoa que te dá um conselho errado. Uma pessoa que derruba suas obras. Sábado, quando eu falei às 7, falei meio-dia. Eu não lembro de tanta gente na vida, em algum culto, agradecer por uma palavra. Gente no chat, gente no culto, gente aqui na igreja, gente que eu nem sabia que estava aí em algum canto da igreja assistindo. E por que eu falei isso? Porque eu ouvi de pessoas essa história, de que a pessoa que às vezes chega atrasada, gente que chega na unção, Tem gente que está saindo do trabalho agora, 8 horas, e está vindo para a igreja, está a caminho, porque não quer quebrar o propósito. Gente que às vezes chega cansado, E às vezes a pessoa dá uma ou outra pescada no culto, cochila. Eu até falei aos obreiros, deixa a pessoa, não vai lá e leva água, porque dá na cara, Você levar água para a pessoa que não está pedindo água, Não deixa a pessoa, deixa ela ali. Porque eu falo, a pessoa não vem na igreja para dormir. Alguém aqui vem para dormir na igreja? Alguém aqui vem? Às vezes a pessoa vai lá, e aí eu ouço, Alguém que fala, peguei o testemunho da irmã, vamos dizer assim, abençoado, que o marido demorou não sei quantos propósitos para vir na igreja. Chegava na igreja arrebentado. Chegava, trabalhava o dia inteiro no calor, no sol, no trânsito, imagina. Chega na igreja, senta, ar-condicionado, poltrona, imagina. Aí o que a mulher falava, sábia? Se for para vir na igreja para dormir, melhor não vir. Não, melhor não vir. Não vem. Se for para vir, não vem. Desse jeito é melhor não vir. Profetizou. Adivinha agora, pelo que essa mulher ora? Para ele voltar. Não, vir ele já veio. Agora, olha a força que essa mulher teve. Eu ainda falei para ela, a senhora é muito poderosa. Eu falei assim, começa a usar melhor essa força. Por quê? Eu falei, porque a senhora primeiro creu para ele vir, depois a senhora profetizou para ele não vir, porque não era bom. Eu falei, agora creia de novo, a senhora tem que ter vitória, mas dessa vez você já sabe. Não, mas isso aqui que eu estou falando, isso estou falando de um exemplo, mas a quantidade de pessoas que vê, não, tal dia, por que você não veio, fulano? Por que você não veio, fulano? Não, porque tal pessoa falou, porque chegar no horário que eu chego não adianta nada. Não, eu estou perdendo meu tempo. Não, porque fazer como eu estou fazendo, que tem dias que eu venho no horário, tem dias que eu venho no outro, às vezes eu chego, eu perco a palavra, que se eu, pelo menos eu não chegar em tal hora, eu estou perdendo. Eu falei, opa, não. É assim, tem gente que tem condições de chegar aqui às 6 da tarde, e chega. Tem gente que tem condições de chegar no horário do culto, e chega. Tem gente que chega aqui 9h30, porque é a condição que a pessoa tem. Então, o Senhor Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora. Aí eu vou pegar e falar assim, não, você está chegando nesse horário? Não, está perdendo, viu? Não vem não, pelo contrário. Deus está recebendo o seu sacrifício.
Deus está recebendo a sua oferta. Se hoje a tua oferta, ela está na igreja, na fila da unção, e passar e receber a unção, daqui a pouco Deus vai te dar condições de chegar às 7h30, de vir de manhãzinha, 7 da manhã e começar o dia, mas não deixa de entregar não. Tem dias que eu venho, estou aqui que eu estou cansado, me perdoa, eu dei uma cochilada. Não, você está na igreja, você veio buscar, você está dando o teu melhor. Você está dando o teu melhor. Uma vez o pessoal, o senhor percebeu tal? Eu falei, a gente vê, mas não é nisso que a gente está focado. Eu sei que a pessoa que está aí, às vezes, dá uma falhada, não é porque ela quis, não foi o propósito dela, é cansaço, é trânsito, é desgaste. Deus não recebe, claro que Ele recebe. Onde você acha que Deus preferia que você estivesse? Cochilando na cadeira da igreja ou cochilando lá na sua casa? Onde que Deus preferia que você estivesse cochilando? Onde? Na igreja, porque aqui tem propósito. Não é o propósito de 52 dias, tem propósito, tem unção, tem frequência. Quantas pessoas que vêm, pegam um pedacinho, mas a pessoa sai daqui renovada, sai daqui com o dever da missão cumprida. Não, eu fiz a minha parte. Se eu tivesse às 7h30, eu ia estar às 7h30, eu tinha às 9h, tinha às 8h30, tinha às 9h30, mas eu dei o que eu tenho. Eu fiz o que está ao meu alcance. Eu igual Gideão. Quando o anjo do Senhor, apareceu para Gideão, quando foi percebendo que ali tinha um ser do céu, ele, eu não vou deixar essa presença passar por mim sem que eu lhe ofereça algo. O Gideão foi lá, preparou, pegou um cabrito ali, pegou farinha, fez um caldo, fez um prato humano, colocou numa panela, foi lá e ainda do jeito dele, colocou no chão para oferecer para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não foi lá e chutou aquilo lá, falou, não rapaz, que é isso, olha com quem você está falando, olha aqui, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí não é nada perto de mim, não estou te rejeitando, não. Só falou, eleva isso aí, porque no chão não, você vai elevar, porque agora é algo sagrado. Ele levou, separou o que tinha que separar, o anjo do Senhor tocou, consumiu. O Senhor recebeu ou não recebeu? Recebeu. Era o que Deus queria de Gideão? Não, ainda não. Mas aí o Senhor ensinou ele, mas não deixou de receber o que ele tinha para oferecer. Então não deixa alguém, você tem que neste ponto, nas raríssimas vezes que cabe essa palavra, você tem que se orgulhar de ter chegado até aqui. A 7ª semana. Você está há quase 2 meses, um mês já ficou para trás. Hoje já são 44 dias. É o dia 44 que você está aqui, que você está orando, buscando, enfrentando, sabe você e Deus o quê? Então não pode deixar que alguém chegue, qualquer pessoa, e chegue e fala, não é o bastante, não serve, não é bom, desse jeito não. É assim que tem gente que é enganada, cede, e não cede para Deus, cede para mentira, cede para conversas. Você tem que se orgulhar, obrigado meu Deus, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me sustentou, tua unção está sobre mim, E o mesmo Deus que me trouxe até aqui, vai me levar até o fim, em nome de Jesus. Então, não tira o pé não, continua, e continua com essa força, continua nessa pegada. Não deixa ninguém, ainda que a pessoa, às vezes, como no caso dessa nossa querida irmã sábia, do lado estava ali, desencorajando. Olha que a Bíblia fala, e vos encorajem no dia que se chama hoje. Se encoraja no dia que se chama hoje. Então, assim, a começar por quem está do seu lado. Se você, às vezes, perceber uma pessoa que está naquele dia que a pessoa está desanimada, está olhando muito para baixo, não está conseguindo nem olhar reto para frente, para o horizonte, está mais cansada, fala, opa, se levanta, você chegou até aqui, vamos até o fim, entendeu? Você vê que a pessoa está ali, acanhada, tímida, chama ela para frente para receber uma oração, declara uma palavra de vitória na vida dela, abençoa a vida dela,
Né? Às vezes você vê, a gente pega a gente, às vezes, no corredor, pega a gente na nave que você encontra, está daquele jeito, cabisbaixo, o que foi? Não toma posse, chegou até aqui, você vai chegar até o fim, Deus está conosco, né? Deus está conosco, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso que eu estou falando para você é a verdade. O que te falarem diferente disso, ainda que seja dentro da igreja, você pode repreender igual Jesus fez com Pedro. Opa, afasta-te de mim, Satanás. Essa palavra aí não vem de Deus. Deus está recebendo meu sacrifício, Deus está recebendo minha entrega, Deus está recebendo minhas orações, Deus está recebendo cada oferta diária que eu estou derramando no altar dele nesse propósito. E toda semente que eu estou plantando eu vou colher de Deus. Amém? Diferente disso é mentira, e a Bíblia diz que e conhecereis a verdade te mantém livre. Falando em verdade, a liberdade de uma pessoa começa exatamente quando ela descobre quais são as suas prisões. Quando você sabe quais são as situações, as coisas, os pensamentos, os comportamentos, ou mesmo quais influências de pessoas são prisões, são limitações na sua vida, aí, de fato, está começando a sua liberdade. Porque tem gente que às vezes ouve uma palavra, pega um versículo, não, agora eu sou livre, mas você tem que saber o que te prende. Você tem que saber onde, por quê, você tem que saber pelo que você está preso. E uma das coisas que mais prendem as pessoas é o medo. E onde começou o medo? Aqui, Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E nós sabemos a resposta. Foi a mulher que tu me deste por companheira, depois a mulher, a serpente, me enganou, depois Deus já sentenciou. Essa é a primeira menção de medo que a palavra de Deus ela tem. E como começou o medo? Como começa? Como acontece o medo? Quando há desobediência, quando o primeiro, mais importante princípio é quebrado, quando nós temos uma palavra, uma direção de Deus e nós não obedecemos. Olha a pergunta que o Senhor fez para o homem: quem lhe falou que você estava nu? Essa é uma informação que nós nunca nessa terra, antes de conhecermos os mistérios, dos tempos, os mistérios atemporais e os temporais de Deus, que isso vai ser só na glória eterna, nós nunca vamos saber quanto tempo o Adão viveu antes da queda. Porque nós vemos, por exemplo, que não há qualquer menção de tempo até o homem pecar. Da vida do homem, não. Veja que a criação teve separação de dias. Foi criado o primeiro dia, foi criado isso no segundo dia, foi criado isso no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto. Parou a criação, Deus descansou no sétimo. Aí não fala mais. O tempo que o homem ficou no jardim
eu acredito que ele viveu muito tempo, porque ele teve tempo para nomear todos os seres. E depois de nomear todos os seres, Deus viu que nada lhe completava, nada lhe correspondia, né? Nada tinha um poder de auxiliá-lo. Aí o Senhor fez cair sobre ele um sono profundo, tirou-lhe uma costela, fechou o lugar com carne e criou a mulher, que depois também viveu um tempo com o homem, que a gente não sabe quanto tempo ela viveu com ele no jardim. Depois disso, é que passou a se contar o tempo de vida. Então, quanto tempo eles viveram, a gente não sabe, mas a gente sabe que o tempo que eles viveram no jardim, eles estavam nus. Isso era um problema para eles? Isso afetava a vida deles? Não. Mas veja que no dia que eles desobedeceram uma palavra, assim, uma ordem, ou como disse o Senhor disse, o fruto que eu lhe proibi de comer, quer dizer, foi uma proibição expressa, não coma do fruto da árvore que tem no meio do jardim. O homem comeu, aí ele ouviu os passos do Senhor, ele teve medo de Deus. E como que a presença de Deus, que até então era próxima, era algo, né, do dia a dia, a convivência, a normalidade do homem e da mulher era a presença de Deus. Como que a presença de Deus agora passa a incomodar a nível deles terem medo e se esconder, que é o que enfraquece uma pessoa e leva ela a esse nível do medo. Quem que vive com medo? A pessoa que está desobedecendo a Deus. A pessoa que sabe o que fazer e ela está trocando o que ela sabe pelo que ela sente. Ela está trocando o que ela sabe, e eu falo sabe pela palavra, sabe? Porque a palavra trouxe para ela direção. A palavra mostrou, ó, vem por aqui, ó, paga este preço. Em vez de ela fazer aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus fala, ela pega e vai por uma notícia. Ela se entrega para a circunstância do momento. Aquilo que uma circunstância, né, aquilo que lhe ameaça, e ela acaba cedendo, como foi o caso do Saul. Saul teve uma palavra do profeta do Senhor, o homem de Deus, que era o Samuel, que ele ia chegar e ele ia oferecer o sacrifício ao Senhor. O Saul vai lá, primeiro ele vinha de uma sequência de desobediências, porque ele não trabalhava para Deus, ele não estava mais naquela fase que ele era guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Ele era guiado por interesse, por ganância, por ostentação, por vaidade. E ele vai lá, quando ele olha para a imagem da guerra, seus soldados se escondendo, correndo, fugindo, jogando em poços, em cisternas, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai e faz o que ele não devia ter feito. Ele faz aquilo que era sagrado e que não era para ele, não era por ele, não era por meio dele, e aquilo foi o fim da trajetória dele como rei, em termos de reprovação. Ali o Senhor o reprovou. E ali o Senhor levantou alguém que era segundo o seu coração, que no caso foi o Davi. Por que ele teve medo? De novo, desobediência. Então, quando o medo ele está imperando na sua vida, não é por outro motivo que não que você está se afastando da palavra de Deus. Não, eu não estou me afastando, eu estou vindo da igreja. Não, às vezes você vem para a igreja, você tem um comportamento num determinado horário, num determinado momento do dia, de vir, de sentar reverentemente, de ouvir a palavra, a pregação. Mas aí quando você está em lugares onde ninguém está pregando literalmente para você, você não tem essa habilidade de pegar a palavra que você ouviu, de pegar a palavra que você leu e repetir para você. De pregar ela de novo para você. Como disse Caleb, Caleb fez o povo calar-se.
Ele não deixou as pessoas ficarem dizendo como seria o futuro dele, que ele seria devorado como um gafanhoto, que a geração, que as filhas dele seriam tomadas pelos gigantes e que viveriam todo tipo de perversidade. Não, para, não vou ouvir isso aqui não. A Bíblia diz, e Caleb fez o povo calar-se, toda a assembleia. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que nos prometeu com juramento, tão somente sejamos agradáveis ao Senhor. Tão somente, o Senhor se agrade de nós. Subamos e vencemos. Subemos, e conquistemos. Quer dizer, ele não cedeu, porque aquilo veio. E o que muitas vezes o diabo faz? Como eu disse, até aqui já. É uma pressão, é um lugar que você está, que a frequência está ruim, que você percebe você tem uma sensação de que as coisas estão bagunçadas fora do lugar, parece que vai demorar muito mais do que parecia que já ia, alguém que te pressiona, uma situação propriamente dita que te pressiona, e não adianta, se você é passivo, se você para, se você aceita, você desobedece a Deus. Você vai falar errado, você vai murmurar, você vai blasfemar, você vai, de repente, olhar para a vida do ímpio, como fez o Asaf, olhar para o momento do ímpio, a fotografia, O ímpio vai lá, você olha, você pega o ímpio naquela fotografia, que parece que a vida dele está perfeita, que ele está bem, que ele está corado, saudável, que ele está com dinheiro, que ele está vivendo a melhor fase do casamento, que tudo que ele fez, investiu, onde pôs a mão deu certo. E aí, de repente, no mesmo momento, a sua vida está virada de cabeça para o ar. Ele nem ora como eu oro, nem vem na igreja como eu venho, ele nem faz isso que eu faço, a vida dele. E aí você desobedece a Deus. Porque murmuração, você está caindo no pecado da rebelião. Aí é onde você vai ser tomado pelo medo. E o medo afasta o favor de Deus. O medo impede que a obra de Deus continue na sua vida. Quantos até hoje não entenderam que o fato de você já estar vindo, mudando a mentalidade, acreditando que cada vinda à igreja, cada oração que faz, cada unção que recebe, cada um desses pequenos atos espirituais que você não tinha, cada um deles conta, é recebido por Deus. Cada um deles tem ali o impulso do Espírito Santo para que você não só tenha feito uma vez, mas continue fazendo. Tem gente que, não, isso aqui não. Cada um deles está contando. O que o diabo quer? Que exatamente você os interrompa, que você pare. Não adiantou. Não serviu. Vou parar. Porque quando você para, você desobedece, porque a vontade de Deus é que você continue. A vontade de Deus é que você chegue até o destino. E o nosso destino tem que ser onde Jesus nos chamou. É como aconteceu com Pedro. Vamos aqui para Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Diga, é disso que eu preciso. Do que, quando eu tenho dúvida, quando eu não tenho certeza, isso acontece a todo momento na vida da gente. Eu sei que você quer ouvir que assim, a todo momento a gente tem fé. É uma fé maior que a outra. É uma convicção maior que a outra. Mas na verdade, a todo tempo aparece uma dúvida nova. É ou não é verdade? Todo tempo aparece... Nossa, não precisava balançar a cabeça com tanta contundência não, Tem coisa que nem a gente quer receber a resposta, viu? Mas é verdade. É isso mesmo, eu sei que é assim. A cada momento, porque se você perguntar aqui para mim, não tem como a gente não ser unânime, que Pedro dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro por sobre as águas. Isso aqui não foi fé, isso aqui foi dúvida. Mas o que eu estou dizendo que a gente precisa? Quando eu tenho dúvida, se tem uma coisa que eu não posso fazer depois de cada dúvida que eu tenho, é ficar passivo. É aceitar a dúvida. É não questionar a dúvida. O que ele fez? Ele se voltou para quem? Então, eu creio, eu quero acreditar, eu quero ver Jesus, mas não estou vendo Ele. Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir até o Senhor por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pergunta daquelas que faz gente parar de me assistir, como fiquei sabendo hoje. O que fez Pedro reconhecer Jesus? O que da voz? O que da voz? Como é que a gente reconhece uma voz? Pelo som, né? Ouço a voz, não é isso? Vamos lá, gente. Racionar agora, vamos raciocinar. Lógica, é coisa lógica agora. Pedro tinha o mesmo nível de convivência que os demais discípulos com Jesus. É ou não é verdade? Isso ninguém pode negar. Aliás, tinha até um discípulo aqui que a Bíblia diz que era até mais chegado de Jesus do que Pedro. Quem sabe quem era? João. Então vamos lá, se o Pedro, ele reconheceu, porque ele não via, tanto que ele teve dúvida, Opa, sabe aquela coisa, ali dentro sempre sempre tem uma medida de fé pré-determinada. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Até o ímpio que vive milagre instantâneo tem essa medida. A Bíblia diz, eu não separei esse versículo, mas se os nossos caros e preciosos ajudantes do slide depois encontrar a referência, pode colocar. Se não achar, não chuta. Se achar, põe essa, senão não chuta, que eu também não preparei. Mas a Bíblia diz que há uma medida de fé para cada um. Então ali, todos tinham uma medida de fé para agir com ela, naquela dúvida. Quer dizer, olha, o som que eu estou ouvindo me parece a voz de quem? De Jesus. Olha o que o Pedro fez, o Pedro agiu, o Pedro foi para o lado de Deus. Então o Pedro não falou, ai meu Deus, o que é isso? Ai, credo, ai, estou com medo, ai, agora. O Pedro, Senhor, se és tu, manda eu ir com o Senhor, manda eu ir até o Senhor por sobre as águas. O que ele recebe? Venha. Aí a Bíblia diz que ele saiu do barco. E por um tempo, qual tempo foi esse? O tempo de fé, ele andou sobre as águas. Qualquer um de nós pode fazer isso. A gente, nessas dúvidas que a gente tem, cada hora uma nova, um receio, uma incerteza. O que Deus quer é isso. Que a gente, ainda que com dúvida, se volte para Ele. Para ouvir o que Ele tem, para receber o que Ele tem. Não é parar, não é desanimar, não é olhar para trás. Não, agora eu vou voltar, vou olhar para trás. Não, peraí. Estava todo mundo no barco aqui, aflito, desesperado. Tanto que a primeira palavra que Jesus diz é o quê? Coragem. Sou eu. Aí o Pedro ouviu, sou eu, esse sou eu é familiar. Por isso que a cada dia a gente tem que aprender, cultivar e preservar momentos com Deus.
Samuel lá quando ouviu primeira vez a voz de Deus, que ele dormia ali perto da Arca da Aliança, a Bíblia diz que a chama quase se apagou, o Senhor chamou Samuel, ele não reconheceu a voz de Deus, porque ele nunca tinha ouvido. De novo, Samuel não reconheceu, terceira vez não reconheceu. Aí o Eli falou assim para ele, a próxima vez que chamar, fala, Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui. Aí o Senhor falou com ele, falou que tinha para ele, inclusive que atinir os ouvidos. Foi essa palavra que o Senhor disse para ele. E aí o Samuel pega e agora ele passa a conhecer a voz de Deus. O Pedro reconheceu a voz de Jesus porque ele já tinha ouvido a voz de Jesus. E nós já ouvimos em momentos da nossa vida palavras. Eu não preciso ouvir audivelmente, eu não preciso do som, porque a voz de Deus para mim hoje é a palavra. E o que eu estou dizendo? Às vezes você tem um monte de possibilidades de caos, possibilidades de perda, possibilidades de vergonha, possibilidades de humilhação, possibilidades de queda, possibilidades de ruína. Mas você tem uma, ainda que seja uma palavra, que está ali, sabe, aquela lembrancinha, sabe, falando assim, lembra disso. Às vezes, no meio de um turbilhão de pensamentos, conjecturas, e se acontecer, e se perder, e se, igual tem aquele versículo que fala, né? Eu não lembro se está em Joel, ou naquele outro livro pequenininho, que se a figueira não florescer, se a vide no campo não der, se cair as folhas, se cair o cabelo da cabeça, se ficar mal, tal, ainda eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quer dizer, está tudo acontecendo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, está dando errado, mas eu tenho aqui uma esperança, eu tenho uma cordinha para me segurar e ela vai me livrar de tudo isso. Que está aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, cada um de nós temos uma medida. Fala de ímpio ou de justo aqui ou não? Todos têm. Que era aquela medida que o Pedro usou. Você sempre conta com a fé. Diga, eu conto com a fé. Diga agora, eu vou usar mais a minha fé. Pedro usou a dele e viveu uma experiência extraordinária, sobrenatural. E isso foi no momento de dúvida, mas que ele anulou aquela dúvida se voltando para Deus. Nós não temos para o futuro o poder de fazer uma oração de dizer, nunca mais sinta medo, fulano. Nunca mais tenha medo, fulana. Você nunca mais. Tem algumas coisas que não adianta. Você pode receber oração, pode fazer a campanha, pode, dependendo do lugar que a pessoa for, ela pode fazer até a oferta ali que vai para livrar ela do medo, do orgulho. Mas isso não é assim. Isso é poder que o diabo continua tendo na terra. Dele mexer com situações, mexer com a natureza, mexer com um ambiente, e aquilo gera sensações. E todo dia você tem alguma sensação de uma maneira ou de outra de medo. É ou não é verdade? Você tem aquele momento que você é questionado, não por alguém, às vezes por alguém, uma pessoa, mas às vezes a situação te confronta e te questiona. Sabe, às vezes é como se tivesse escrito assim, e aí? E aí? E o que você fez? E o que você orou? O que você pediu? E aí? Como que chegou nesse nível? E aí, você não está fazendo a vontade de Deus? Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam no caminho que Jesus mandou eles estarem. Que coisa, puxa vida, estou obedecendo, estou aqui agora, chego no meio do mar, agora eu quase morro. Não cabe aqui um e aí? Por que isso? Aí onde vêm as dúvidas? Mas você sempre tem, ainda que seja, não vou nem dizer uma cordinha, uma linha,
que você pode puxar e se voltar para Deus, como Pedro fez. Senhor, o Senhor já me disse isso. Senhor, eu tenho promessa. Senhor, eu tenho sementes. Às vezes tem pessoas que cruzam o seu caminho, tem umas que não cruzam, tem umas que são permanentes, né? Que elas fazem questão de dizer o quanto que você não merece, o quanto você não pode, o quanto você não tem, o quanto sua vida, né, vai ter um fim que é ruim, mas você tem semente. Você tem que lembrar, puxar essa linha, Senhor, eu tenho semente, eu tenho plantado, eu tenho semeado. É como Neemias fazia. Neemias, ele não começou aquela obra pensando na oposição. Ele não foi de Suzã para Jerusalém pensando em oposição. Mas ele teve oposição? Teve pouco ou muita? Ele teve de vez em quando ou todo dia? Ele nem tinha chegado, a Bíblia diz. Ele nem tinha chegado em Jerusalém, nem tinha chegado. O Tobias já estava lá, né, de cara feia, insatisfeito, descontente e mostrando a sua insatisfação e mostrando para ele que ele não seria uma pedra fácil dele tirar do caminho dele. E isso foi todo dia, cada dia era uma forma diferente, uma forma mais criativa de criar problema para o Neemias e para os judeus. E o Neemias a cada dia tinha uma fé renovada para dar resposta em oração, para dar encorajamento para aqueles homens, para levantar o ânimo daqueles homens. Um homem teve fé e atitudes de fé para encorajar, para levantar, para manter, para sustentar aqueles homens. Gente, se Deus pôde fazer isso por meio do Neemias, Ele pode fazer isso por intermédio de você. Você precisa pegar esse espírito. Você precisa pegar agora igual Pedro. Você pode estar num barco, está todo mundo aí balançando, desesperado, aflito. Até você também. Ah, mas agora chegou isso, agora chegou essa notícia, agora tem isso também. Opa, Senhor, é o Senhor. O Senhor tem palavra, o Senhor tem promessa. Senhor, eu ouvi, eu recebi, eu criei, eu tomei posse de tal situação. E você vai ter de Deus uma confirmação, como Ele deu a Pedro. Venha. Pedro creu, saiu do barco, e até o momento que ele teve medo, ele andou por sobre as águas. Quando que ele afundou? Quando ele olhou para o vento e teve medo de afundar. Então o medo acontece. Ah, mas quando eu estou num propósito, é normal ter medo? É normal ter mais. Porque quanto mais você se arrisca pela fé, mais você vai ser acometido por situações que vão lhe impor o medo. O medo se impõe a você, mas pela fé e pelo poder da palavra, você se impõe ao medo. Sempre tem uma palavra, e aí eu estou falando literalmente. Muitas vezes uma palavra que você diz, você coloca limite naquela situação. Você coloca limite naquelas sensações que você está sentindo dentro de você, às vezes são até físicas. Às vezes tem gente que fala, olha, tinha momentos que eu vivia situações tal, com tal pessoa, em tal lugar, que a situação eu até sentia, eu tinha sensações, meu organismo mudava, minha imunidade baixava, eu ficava mal, sim. Mas o passivo, ele vai sofrer o resultado do medo. O ativo, ele vai viver e vai desfrutar o resultado da fé. Teve um ativo no barco aqui, e esse um ativo, ele saiu do barco, ele andou por sobre as águas, ele superou aquela situação e viveu algo extraordinário. Quer dizer, você não precisa de duas pessoas no lugar que você está, na sua casa, no seu trabalho, no lugar que você mora. Se você for a pessoa de fé, você contraria o medo, você passa por cima do medo. E ainda que, a princípio, com dúvidas e até com medo, se você se volta para Deus, se você usa a palavra de Deus, se você chama a Deus, você vai ter resultado como Deus falou com você. Você vai... Quantas coisas que a gente, inclusive, começa vivendo com medo. E aquilo, na verdade, é uma maneira de Deus te elevar, porque você tem que se superar em algo. Você tem que se superar numa situação.
E aquilo é onde, como você não tem mais de onde tirar nada, você não tem mais energia, talvez, não tem coragem, não tem alguém com quem contar, não tem uma situação, você supera aquilo. Isso eu estou falando, assim, de todo tipo de situação. É física, é uma capacidade que você desenvolve, é uma situação financeira que você chega num momento que parece que você está ali, sabe, esgotado, está exausto fisicamente, é aquela situação que você fala, não tem de onde tirar. E você fala, agora é Deus. Aí o negócio vai fluir. Agora, mas não é falar agora é Deus. É fazer igual Pedro, é diretamente se voltar para Deus, é chamar a Deus, é falar com Deus, é lançar mão do que Deus falou. Ele falou, coragem, sou eu. Aí ele falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor, por sobre as águas. Jesus disse, venha. A gente tem que continuar o que Deus começou falando. Não foi Jesus que começou falando? Foi ou não foi? Jesus também já falou comigo, já falou com você. A palavra fala comigo, a palavra fala com você. A palavra tem falado. Pega essas palavras que Deus já começou, já falou, e continue esse diálogo com Deus. Senhor, o Senhor falou isso para mim. Diga, Senhor, o Senhor falou tal coisa comigo. Não, tal coisa eu aqui. O que Deus já falou com você? O que é a tal coisa que Deus já falou com você? Só nesse propósito. Que de repente você foi confrontar, pode falar baixinho, pode ser baixinho também, às vezes você fica com vergonha de falar coisa tão grande assim, né? Despertar até uma inveja boa aí do seu lado, né? É para falar mesmo, pode falar, Senhor, o Senhor falou tal coisa comigo, e eu continuo esse diálogo, o Senhor falou tal coisa comigo, porque de repente você está ouvindo o contrário, está vendo? Não vai acontecer, está vendo? Chegou até aqui, está vendo? Olha o que aconteceu agora, não é o contrário que você ouviu? Está vendo? Vai afundar nesse barco mesmo aí, ó. Saiu, deixou de ser um pescador lá, no dia que fez a pesca maravilhosa, saiu, agora onde você vai morrer? Ó, no mar, no barco, está vendo? Por que você saiu de lá? Senhor, é o Senhor? Se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor. Você tem que ter essa lembrança. E não sou eu aqui que tenho que repetir isso para você. O pregador que está no altar, você tem momentos que você não tem um pregador com você. Não tem. Ainda que tem gente que tem usado a tecnologia para isso. Tem gente que grava alguns trechos de alguns pregadores, esses dias eu vi, né? E a pessoa, às vezes, quando ela está num momento assim, ela vai lá e coloca aquele, como se fosse áudio, né, de WhatsApp. A pessoa vai lá e aí ela ouve só aquela frase, ela ouve só aquela palavra, como se fosse agora, Senhor, o Senhor não falou isso comigo? Falou, amém, então é isso, eu vou pegar, eu vou fazer. Tem gente que está sendo criativo. É o Pedro de hoje, né? É a Pedra de hoje que está ali, Senhor, o Senhor falou, eu quero, eu creio, manda eu ir até o Senhor. O que a gente não pode é continuar diálogos que o diabo começou. Não, não vai dar nada. Não, você vai viver o que está todo mundo lá naquele lugar que você está vivendo. Não, você vai sofrer tal situação. Não, a maldição que você quebrou aqui naquela sexta-feira, nos dias seguintes, essa maldição, ela vai se cumprir mesmo na sua vida. Não, Senhor, eu já estou livre, eu estou liberto. O Senhor prometeu tal coisa na minha vida. Olha, assim, tem coisa que eu trago aqui que é para edificar, né? Eu reconheço o esforço de cada pessoa, até, como eu disse, até daquelas que chegam para receber unção. Mas tem coisas, parece, que o pessoal da transmissão às vezes pega que nem a gente que está vivendo pega. Às vezes eu recebo umas mensagens, esses dias ainda eu recebi uma mensagem que alguém dizia assim, olha, você percebeu que tal pessoa que todo dia passava na unção de tal maneira, já está passando na unção de tal forma? Hora que eu li a mensagem, eu vi a cena, eu vi a trajetória, né, da pessoa que alguém estava falando. Eu sabia, quando eu li a mensagem, eu já sabia de quem estava falando, e eu sabia exatamente de qual situação era. E a pessoa assim, você percebeu a evolução? E a pessoa só assiste transmissão, né? A pessoa não é daqui, é de outra cidade, bem longe. E a pessoa falou, você percebeu a evolução? Quando a pessoa passou, eu percebi, mas sabe, no meio de tantos,
Você percebe também, não dá tempo, né, de parar de falar, olha que legal, que beleza, mas a pessoa está ali olhando, e às vezes está recebendo, não é nem ela, não é da casa dela, não é da família dela, tal, né, nem sabe quem é a pessoa, mas ela já viu, olha, eu vi isso, percebeu isso, olha, glória a Deus, olha que bênção, olha que vitória, olha que tal coisa. E às vezes as pessoas que estão aqui dentro, ouvindo, dentro desse ambiente aqui, ó, você pode ter chegado com uma frequência ruim, talvez estava no AM antigo, velho, né, chiado, e agora já está naquela frequência digital, aquela coisa, está ouvindo, está recebendo, está aí aprendendo a lidar, a rejeitar todo o medo, e não é uma palavra nova, palavra que fala do medo, que contraria, que te ensina a combater o medo, e de repente você não está pegando tudo. E tem gente que está recebendo com perdas, porque não tem jeito, não tem como falar que a pessoa que está na transmissão está pegando igual a gente. Dá para falar isso? Hã? Quem aqui já assistiu o culto na transmissão aqui, daqui? Quem está aqui? É igual? Não é, gente. Não tem como. Não é igual. Mas, de repente, a pessoa que está ali na transmissão, olha ali, eu vi até a diferença ali do fulano. Senhor, eu tomo posse, que igual está acontecendo na vida daquele fulano ali que eu vi, eu recebo, eu tomo posse dessa unção que está saindo desse altar, e essa palavra, que na minha vida também seja assim. Olha, eu estou vendo. Não deixa passar nada. Dê continuidade, dê manutenção ao que Deus começou na sua vida. Aquilo que Deus te deu direção, siga a direção de Deus. E na palavra de Deus não tem lugar para o medo. Você expulsa, você expele o medo, você se enche da palavra, então você se enche de fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para concluir, aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quer dizer, não é porque até aqui, até agora eu não vi algo, que isso já não esteja acontecendo no lugar que mais importa, que é o mundo espiritual. O servo do Eliseu saiu da tenda deles, voltou apavorado. Meu Senhor, pelo amor de Deus, estamos perdidos. O pessoal nos cercou aqui. Eu imagino Eliseu lá. O que foi, rapaz? Tá aí, tal. E ele, Senhor, pelo amor de Deus, estamos cercados, o povo está aqui, o exército ali, arameu e tal. Calma, né? Calma. Deixa eu passar meu café aqui ainda, fazer meu ritual, né? Fazer aqui minhas coisas, dá licença. Não, mas o senhor não está entendendo. Aí acho que ele viu que o rapaz realmente estava tomado do medo, e ele falou isso aqui: não tenha medo. Aqueles que são conosco são mais numerosos do que eles. Acho que o homem, o servo, o rapaz pensou: meu senhor, né, deve estar sonhando ainda. Aí ele vai e conclui, ele ora a Deus: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Aí ele saiu, olhou, e o que ele viu? As colinas em volta, tomadas de carros e cavalos do quê? De fogo. Detalhe, para quem conhece essa passagem, esses carros e esses cavalos não fizeram nada no exército arameu. O Eliseu saiu lá, orou, eles foram tomados de cegueira, depois o próprio Eliseu foi conduzindo eles, depois eles voltaram a ver, eles voltaram em paz. Foi assim ou não foi? Ó, mesmo sem carro e cavalo de fogo, quem tinha autoridade naquela situação era o homem de Deus. Você tem que tomar posse disso, quem tem autoridade aqui sou eu. Não é a situação, não é a lei tal que estão usando contra mim, não é a maioria que parece que diante de olhos físicos, o que aparece são números, o que aparece é volume. Mas no mundo espiritual vai aparecer quem tem poder, quem tem unção, quem tem graça, quem tem óleo.
E não é o óleo só de ser o obreiro, é quem tem óleo porque tem buscado de Deus, que tem mantido a sua lâmpada, a sua lamparina acesa. Se você tem óleo, sua vida vai estar iluminada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, seja o que for, da maneira que for, quando for, o medo aparece, continue o que Deus já falou e começou falando com você. Se Ele disse, sou eu, pergunta onde o Senhor está e manda eu ir. Ele vai falar, venha, você vai. E enquanto você for por fé, você vai viver coisas extraordinárias, você vai viver o milagre de Deus, você vai viver o suprimento, a provisão de Deus, você vai ter visão para aquilo que tiver de ter visão, você vai ser conduzido por Deus e vai conduzir pessoas e não ser conduzido por elas. O medo existe, o medo está em todo lugar, mas Deus está acima do medo e Deus é soberano, como Eliseu nos mostra. Como Pedro, no meio do nada, do mar, lá, no desespero de todo mundo, quando ele creu, ele saiu do barco. Hoje é dia de pessoas saírem do barco que estavam ali se associando a pessoas, estavam tomando notícias, estavam tomando informações, estavam fazendo planos de derrota. Não, porque isso aqui ia acontecer, não, porque isso aqui não der certo. Não. Opa, para. Senhor, o Senhor começou isso aqui comigo, continua essa obra, manda eu ir até o Senhor. Senhor, eu creio no que o Senhor falou. Senhor, me lembra do que o Senhor já me falou. Deus te lembra, Deus te traz à tona agora. Deus te traz à tona na oração para que você siga o plano dEle, o projeto dEle, para que você viva a glória dEle, para que você viva restaurações, para que você veja a glória de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. Eu quero que você a continuação do seu diálogo com Deus. O Senhor me falou isso aqui. O Senhor me prometeu, o Senhor me disse tal coisa. Eu não vou me pegar no que eu vi hoje, no que eu ouvi hoje, na notícia tal, na informação tal, no número tal, não é nisso que eu vou me apegar. Eu me apego à verdade. Eu me apego à palavra que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Eu me apego à palavra que o Senhor disse, que eu farei você valer por 100 e o menor será como Davi. Na sexta ainda nós ouvimos, Davi pegou aqueles homens, lidou com aqueles homens, investiu naqueles homens, investiu tempo, investiu amor, investiu ensinamentos, investiu experiências que ele tinha com Deus. E nenhum daqueles homens, os que ficaram, nenhum estava e fazia o que Davi fazia, todos faziam mais. Você pega os grupos que Davi formou, esses homens aqui faziam mais do que Davi. Eles ficaram melhores guerreiros do que Davi. Eles iam além de Davi. E eles davam a vida por causa de Davi. Eles não tinham limite. Se você é o Davi aqui, você tem que se alegrar, porque se tem gente difícil no teu caminho, você vai tornar essas pessoas aí instrumentos. Mas se você é essa pessoa que está chegando agora, que está começando agora, num propósito com Deus, em algo que Deus tem usado alguém para te treinar, para te conduzir, para te liderar, você vai ficar melhor que ela. Você tem que tomar posse de palavras desse jeito. De pegar e ir além. Mas como que eu vou além? Eu não vou além bebendo do espírito do mundo. Eu não vou além, pegando o espírito da pessoa mais negativa que eu convivo e repetir o que ela fala. Não, e eu não digo nem repetir para alguém em voz alta, é repetir para si mesmo, ficar fazendo perguntas com o negativismo de alguém. Será mesmo? Será mesmo que eu vou perder? Será mesmo que vai terminar mal assim? Será mesmo que eu não vou viver tal promessa? Está quebrado isso em nome de Jesus. Continue os diálogos que Deus começou na sua vida.
Continua os diálogos que Deus começou com você. Continue palavras que Deus falou, que Deus entregou, que Deus prometeu para você. Continue diálogos que Deus, Ele já apontou direções para você, meu filho, é aqui, ó. Deus está falando coragem, então é coragem que você tem que ter. É coragem que você tem que receber direção. Se Deus está dizendo, vem até mim, quer dizer que você pode ter obras, você pode fazer obras, realizar obras como Deus já realizou. Você ouviu um testemunho que te encantou, que mexeu com você, você tem que pegar esse testemunho e falar assim, se alguém foi, se alguém fez, se alguém viveu, eu também posso viver. Senhor, me dá condições. O Senhor deu para alguém, dá para mim também. O Senhor já fez uma vez, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Senhor, eu peço agora, derrama dessa unção sobre a vida do teu povo. Derrama da tua unção, meu Deus, e eu declaro aqui, que onde há ainda, meu Pai, qualquer sinal, que ainda onde há, meu Deus, qualquer resquício, qualquer situação de medo na vida dessa pessoa, que está bloqueando, e impedindo, que está travando, meu Deus, vidas, que está travando, e sim, meu Deus, atrasando orações, palavras, porque tem gente que sequer não consegue fazer como Pedro, quando está perto, quando está rodeado de pessoas medrosas, temerosas, de pessoas oprimidas, de pessoas negativas, pessimistas, que foi o que ele fez. Ele abriu a boca e disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Eu repreendo agora esse espírito que trava, que bloqueia, que impede, que limita essa pessoa, inclusive esse espírito que tem travado orações. Coloque a mão na sua boca agora, principalmente você que é essa pessoa tímida para orar, e você vai expulsar comigo agora, esse espírito aí, que muitas vezes você sabia, foi o Espírito Santo. Eu não sou a primeira pessoa que estou falando isso aqui, para você não. Tem gente que já ouviu isso aqui algumas vezes. Ora agora. Você estava num lugar e você ouviu essa voz interna. Ora agora. Que era para você fazer uma declaração, era para você falar algo. Era para você clamar o sangue de Jesus naquele momento, naquele lugar. Era para você estender a tua mão e abençoar o lugar que você estava entrando, para aquela reunião de negócios. Era para você ter dito antes daquelas pessoas falarem, dizerem que elas seriam abençoadas, dizer que aquele lugar seria tomado pelo Espírito Santo. Mas quantos aqui calaram-se? Ficaram calados. Não tiveram coragem, foram abafados, intimidados. A timidez prevaleceu. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu peço, passa com teu sangue agora. Se há um espírito que trava, meu Deus, a voz dessa pessoa, ela não consegue falar. Se trava a boca dela, não consegue às vezes abrir a boca para orar, para falar, para declarar, para profetizar. Há uma timidez, um espírito que bloqueia a vida dela, mantendo ela na passividade. Eu repreendo agora esse demônio em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse espírito maligno, que essa pessoa, ela aprendeu errado, ela vem seguindo errado, ela vem fazendo errado, ela vem se comportando de forma tímida, e o Senhor mesmo já disse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu declaro agora que esse demônio que intimida, que bloqueia, que trava, que fecha a boca, que faz com que essa pessoa perca a voz, quando ela deve usar a voz para tumultuar um ambiente com o Espírito certo. Eu te repreendo agora, demônio, e eu ordeno que onde você atua, principalmente naqueles lugares onde essa pessoa, ela sempre bloqueava, travava, eu te ordeno agora, pega esse bloqueio,
pega essas travas, essas amarras, essa timidez, essa intimidação, e eu te ordeno que da vida, da mente, da boca dessa pessoa agora desaloja e sai em nome de Jesus. Está repreendido agora esse espírito de bloqueio na sua vida, em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, eu declaro agora, usa a mesma boca que já foi usada para concordar com o mal, para fazer planos de derrota, para dizer as piores coisas, as piores palavras. Usa essa boca, meu Deus, para abençoar agora. Use essa boca para levantar vidas. Use essa boca, meu Deus, para mudar a frequência de lugares. Use essa boca para restaurar muros. Use essa boca para restaurar lares. Use essa boca para restaurar empresas. Use essa boca para negócios bilionários serem concretizados. Use essa boca, meu Deus, para dizer sim onde só há não, e que o sim dessa pessoa não tenha começado nela, e que não termine, meu Pai, com o sim dela, mas que tenha começado num sim do Senhor para ela, e que termine com o sim do Senhor, meu Pai, para essa situação dela. Eu declaro bênção, eu declaro, meu Deus, esse destravamento, eu declaro esse desbloqueio, seja onde isso acontecia na vida dessa pessoa, por meio, meu Deus, de um espírito maligno, por meio de uma timidez, que essa pessoa aceitou uma vida, e eu declaro libertação, eu declaro bênção, eu declaro fluidez, eu declaro coragem, eu declaro o teu Espírito usando a boca dela, a mente dela, as mãos dela, usando a vida dela para levantar e para abençoar. Eu declaro, meu Deus, restauração na vida do teu povo. Restaura cada área que essa pessoa até aqui, ela não parou, ela não desistiu de clamar, de pedir, de buscar, meu Deus, de bater. Restaura, meu Deus, cada área da nossa vida, cada oração, meu Pai, que nós temos feito e te apresentado, cada área, meu Deus, seja a família, eu declaro restaurada, cada pessoa, meu Deus, tendo seu coração trocado, os corações de pedra sendo trocados por corações de carne, familiares perdidos na criminalidade, na imoralidade, na mentira, pessoas cegas, meu Deus, espiritualmente, eu declaro restaura. O Senhor pegou pedras queimadas e fez, meu Deus, com que uma muralha fortificada fosse construída, levantada. O Senhor pode trocar corações de pedra e colocar novos corações de carne, quebrantados, regenerados. Eu declaro restauro o nome dessa pessoa, essa pessoa que perdeu todo tipo de credibilidade que ela já teve na vida, seja como aqueles de Davi, com a família, com a sociedade, meu Deus, com o nome, meu Pai, comercial dela. Eu declaro, ensina ela, Senhor, um novo comportamento, que a mentalidade dela seja restaurada, e que em cada obra, cada atitude, que cada sequência dela seja vista a tua mão, para que cada área da vida dela, Senhor, seja restaurada, e que ela veja a tua glória, que ela veja, meu Deus, no lugar daquele monte de escombros, entulhos, que ela veja, meu Deus, o Senhor levantando muralhas poderosas, fortificadas. Restaura a saúde, eu declaro cura e libertação, pessoas, meu Deus, sendo curadas de enfermidades e doenças, porque o Senhor é o Deus que sara. E eu declaro, meu Deus, curas, eu declaro libertações, eu declaro transformações na vida do teu povo, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e abençoa a sua mente. Abençoa, Senhor, a nossa mente. Nós somos, meu Deus, o melhor instrumento que o Senhor pode usar. Dá aqui, meu Pai, para cada um de nós, sabedoria, inteligência, criatividade, nos dá visão para aquilo que nós não tínhamos visão, nos dá, meu Deus, condição mental. Se é orgânico que está faltando, é o cérebro, meu Deus, que precisa produzir e não estava produzindo, células, neurônios, meu Deus, sejam as proteínas ou as enzimas necessárias, meu Pai, para nós crescermos, avançarmos mentalmente. Opera esse milagre, cura, meu Pai. Eu declaro essa unção de criatividade, de solução de problemas. Eu declaro unção, meu Deus, nas nossas mãos.
O Senhor tem falado que onde nós colocarmos as mãos vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar, que nós teremos poder, meu Pai, para enriquecer pessoas, para fazermos proezas, para realizarmos, meu Deus, grandes feitos. E eu declaro, meu Pai, que por meio das nossas mãos, essas obras poderosas, grandes, meu Deus, aconteçam. Dá unção para que o que nós fizermos, onde trabalharmos, que o que segurarmos, que o que construirmos, que o que cuidarmos, que onde, meu Pai, as nossas mãos forem colocadas, que haja unção do Senhor e que a bênção do Senhor flua por meio delas. E eu peço, meu Deus, e concluo, abençoa a nossa boca. Aqui já teve gente que foi uma fonte de água amarga, fonte de morte, de peso, de doença, de miséria. Usa essa boca agora, meu Deus, e muda ela, para que ela seja uma fonte de vida, de crescimento, de união, de paz, de equilíbrio, de poder, para gerar, meu Deus, aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor, meu Pai, já disse, e que nós continuamos esse diálogo, para que aquilo que o Senhor falou possa e venha acontecer por meio da nossa vida, em nome de Jesus. Pega na mão de quem estiver do seu lado, na frente, atrás, arruma alguém para concordar, não é para concordar com você não, vai até alguém e abençoa essa pessoa. Vamos, sem passividade, sem passividade. Pedro calado tinha afundado junto com os outros. Abençoa a vida dessa pessoa, planta uma semente na vida dela, planta uma semente para o Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Eu concordo, meu Deus, aqui com cada oração, eu concordo, meu Deus, com cada clamor, eu concordo, meu Pai, com cada família salva, eu concordo, meu Deus, com a restauração na vida do teu povo, eu concordo, meu Pai, com transformações já essa noite, eu concordo, meu Deus, com pessoas aqui saindo ativas, saindo produtivas, eu concordo com mentes, mãos e bocas, meu Pai, produzindo frutos de justiça, de bênção, de paz, de prosperidade. E eu ligo cada oração, cada clamor, cada pedido de restauração, eu ligo aqui na terra, para que todos sejam ligados nos céus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim agora, e tal como eu estou agora, todo mundo vira para essa direção aqui, ó. Essa direção que eu estou, vira, estende a mão para lá. Essa é a direção que está a bispa lá, ó. Os Estados Unidos está para essa direção norte. Abençoa agora, abençoa esse nosso início. Amanhã meio-dia ela vai estar lá, já chegou lá, já está naquela terra. Abençoa agora, declare que esse início vai ter o favor de Deus, vai ter direção de Deus para tudo. Naquela terra o Senhor vai nos fazer prosperar com almas ganhas, salvas, pessoas que se desviaram voltando, que Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho, que Deus vai enviar favor de todas as maneiras, que Deus vai preparar as pessoas, o lugar, seja documentação, profissionais, materiais, condições, que Deus vai usar a nós daqui, e que Deus vai usar pessoas de lá, para abençoar aquele trabalho e aquele início. Senhor, eu abençoo agora, abençoa a vida da bispa, abençoa, meu Deus, todos os que estão com ela lá, abençoa aqueles que o Senhor vai enviar, abençoa aquela terra, abençoa aquela igreja, abençoa o início, abençoa, meu Pai, com condições, envia almas, meu Deus, sejam para serem salvas, para serem ganhas, para serem convertidas, envia as pessoas certas, meu Deus, dá favor e dá graça. Eu concordo, meu Deus, e peço que o Senhor ilumine os caminhos, que o Senhor, meu Pai, abra portas e comportas, que o Senhor abençoe o ministério Mudança de Vida naquele lugar, e que ainda, meu Deus, que pareça, como diz a Tua palavra, que o início modesto traga, meu Deus, um crescimento estrondoso, poderoso, meu Pai, e sempre debaixo do favor e da aprovação do Senhor, em nome de Jesus. Eu concordo com cada oração e ligo aqui na terra para serem ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.